Fala, emergencistas, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Dr. Kaique Acácio, emergencista pediátrico há mais de 10 anos, e o meu propósito é disseminar o conhecimento para você aí que trabalha nas emergências, nas UPAs, até no seu consultório, atender a criança com muito mais sabedoria e tranquilidade. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para você acompanhar todos esses conteúdos de muita qualidade. Vamos falar agora da famigerada bronquiolite viral aguda, a doença que está mais em alta aí nas emergências e que está matando as nossas crianças, ou pelo menos se não mata, pelo menos a criança fica internada, machuca muito elas. A morbimortalidade aumenta muito nessa doença. O que eu quero que vocês entendam? Essa doença acomete crianças até 2 anos de vida. Então aquele bebê, aquela criança que chegou com 5, 6, 7 anos, ela não tem bronquiolite viral, não tem como falar isso. Porque a bronquiolite é apenas em bebês de até 2 anos de vida. E essa doença, ela começa a acontecer agora no outono. O outono e inverno é o período que a gente vai mais atender. Esse ano começou um pouquinho antes, em fevereiro ali, no finalzinho de fevereiro, a gente já estava atendendo muito essa doença. E agora está o pico mesmo nas emergências. Então, como esse paciente vai chegar para você na emergência? Vai ser aquela criança de até 2 anos de idade que começou a ter um resfriado normal. É aquela criança que foi para a creche ou conviveu com aquela criança, com aquele irmãozinho que estava doente, que já vai para a escola, ou com os pais, eles também estão gripados e passam o vírus para a criança. Nos pais, em crianças maiores, não acontece nada, só uma gripe, um resfriado normal. Agora, nesses bebezinhos, o que acontece? Esse bebê começa a ter um pouquinho de tosse, um pouquinho de secreção, coriza, pode ter uma febre baixa, mas depois de 2, 3, 4 dias, ele começa a ter um desconforto respiratório. Ele começa a ter sintoma de via aérea baixa. E o que é esse sintoma de via aérea baixa? Você vai ter que tirar a blusa da criança. Eu bato aqui na tecla para vocês. Sempre tirar a blusa para avaliar a criança é muito importante. Então, quando você olha para o tórax dessa criança, ela vai estar taquipneica, a respiração dela vai estar muito acelerada, ela vai estar com crepitação, ela vai estar com sibilo e vai estar com aqueles importantes sinais de desconforto respiratório, que são as tiragens. Os bebezinhos menores, eles têm muita tiragem intercostal, que é a tiragem entre as costelas, e a tiragem subcostal. Então é isso que você tem que avaliar no bebê para saber se ele está com bronquiolite ou não. Outro ponto fundamental aí para você avaliar no seu paciente é a saturação. Geralmente os bebês têm saturação aí tranquilamente entre 96, 97, 98%. Quando você vê um bebê que está com a saturação 93, 92, 94, muito provavelmente esse pulmão está acometido por bronquiolite viral. Agora que você já sabe como esse paciente vai chegar para você, que você examinou ele, como você vai saber se realmente é uma bronquiolite ou não? Primeiro de tudo, pela idade, né? A gente está numa época que está acontecendo isso, a idade do bebê vai te falar muito a favor disso e eu quero que você preste atenção no macete de ouro que eu tenho para te dar. Quando você vai lá nos livros, eles te ensinam que o bebê com bronquiolite sibila bastante, mas na realidade eles mais crepitam do que sibilam. Então, quando você vê um bebezinho crepitando e não sibila, não fale que é pneumonia de cara bacteriana, não. Você tem que investigar um pouco melhor esse bebê para realmente saber o que ele tem, mas na maioria das vezes ele está com bronquiolite viral. Se esse bebezinho tem acima de 3 meses de vida, ele está mamando com tranquilidade, ele não está com aquela aparência de doente, toxemiada, ele não tem nenhuma comorbidade, ele não tem nenhuma cardiopatia, nenhuma pneumopatia, ele é um bebê que não tem nenhuma síndrome, ele é um bebê rígido, que nasceu a termo e tem acima de 3 meses, você pode dar alta com esse bebê com tranquilidade. Você vai pedir para a mãe lavar essas narinas com soro fisiológico, vai dar antitérmico e é isso que você pode fazer em casa. Agora, se esse bebê ele tem abaixo de 3 meses ou acima de 3 meses, mas ele não está conseguindo mamar, ele está com aquela aparência toxemiada, ele está muito prostrado e ele tem sinal evidente de desconforto respiratório importante, por exemplo, um sinal muito evidente é a tiragem subcostal, e também se ele está saturando abaixo de 92%, é um bebê que você vai precisar internar para ter um cuidado muito especial com ele. Esses bebês eles podem evoluir para desconforto respiratório e às vezes precisar de um CPAP nasal, de um catéter de alto fluxo ou às vezes até mesmo de uma intubação para sobreviver. Ok, a gente já sabe um pouco dessa doença. A gente vai ter que fazer algum exame
para saber se esse paciente está com bronquiolite ou não, na maioria das literaturas trazem que você não vai precisar colher nenhum exame. Mas geralmente quando esse bebê chega na nossa emergência assim, a gente pede um hemograma, um PCR, principalmente se ele tem febre, para saber se não tem uma pneumonia associada. Às vezes quando ele está com desconforto respiratório muito importante, você vai pedir uma radiografia de tórax para ver se não tem uma pneumonia secundária ali, ou então até mesmo uma atelectasia, porque se esse paciente tiver uma pneumonia associada, tiver com atelectasia pulmonar, você também vai ter que internar esse bebê para cuidar dele. E agora que você sabe isso tudo, como evitar essa infecção? Como você vai falar para o seu paciente evitar essa infecção? Eu já vi alguns médicos falando aí que lavar o nariz da criança com soro fisiológico vai evitar essa infecção, usar máscara vai evitar essa infecção, mas não, meus queridos emergencistas. O que vai evitar essa infecção é lavagem das mãos. Esse vírus, ele passa através de gotículas. Por exemplo, eu estou gripado, espirro na minha mão, eu estou cheio de gotículas na minha mão, cheio de vírus. E aí eu coloco minha mão no rosto dessa criança, ou passo minha mão na mão dessa criança e ela leva na boca. Ou então, eu pego, por exemplo, esse aviãozinho aqui de metal, coloco minha mão nele e uma criança vem, pega e coloca na mão. Isso a gente chama de fômite. Então é assim que você transmite essa doença. Pessoal, é isso. Você então entendeu um pouquinho da epidemiologia da bronquiolite, aprendeu os sinais clínicos, como você identifica o paciente, como você interna esse paciente e até mesmo como prevenir essa doença. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui o seu like, compartilhe com quem você ama, com quem você acha que pode aprender e fique de olho que eu vou lançar conteúdos semanais para sempre te deixar atualizado com o melhor da medicina e para você fazer realmente o certo, o correto, que vai salvar a vida do seu doente. Então, até a próxima!